Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa dica é top, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Henry Daniel Hupes. Ele foi um teólogo, né? Um historiador católico, já faz anos que ele faleceu, escreveu várias obras, mas a sua obra clássica foi aqueles 10 tomos, os 10 volumes sobre a história da igreja, que precisa ser atualizado. Tá? É a melhor obra que temos em história da igreja, só que precisa ser atualizada. Tá? Já fazem mais de 70 anos aí que essa obra foi lançada, né? Então, quase 100 anos. De 100 anos, de 70 anos, 80 anos, muda muita coisa. Então, é uma obra espetacular, maravilhosa, só que precisa ser atualizada, e essa obra foi lançada pela editora Quadrante. São 10 volumes, onde ele dá show. E aqui, nesse livro, ele vai falar, tá, do contexto histórico, cultural, social e econômico, histórico, cultural, social e econômico da vida nos tempos de Jesus. Tá? O Oriente Médio, vamos falar assim, no tempo de Jesus. Tá? Aqui você tem um pouquinho sobre ele, né? Aqui, ó, Daniel Hupes, foi um historiador, morreu em 65, é francês e diretor da revista parisiense Eclésia, tornou-se mundialmente conhecido pelos 11 tomos de História da Igreja de Cristo já publicados no Brasil. Em 55 entrou para a Academia Francesa de Letras. Essa obra, gente, ela tem aí, é uma obra grande, né? Total aqui, ó, 524 páginas. 524 páginas. Aqui no final, ó, vou mostrar para vocês. Você dê as notas bibliográficas, né? E depois você vai ter o índice de assuntos. Todos os assuntos que ele aborda aqui, você vem aqui no índice de assuntos, está em ordem alfabética, você escolhe o assunto aqui e vai na página que ele está indicando. Como por exemplo aqui, ó, Abraão. Você vai na página 12, página 13. Tá? A última aqui, ó, é a página 483, sobre Abraão. Tá? Enfim. Tem muita coisa aqui, ó. Está em ordem alfabética. Então você vem aqui no assunto que você quer e você vai encontrar. Aqui nas notas bibliográficas vai indicar várias obras, principalmente obras em português, para você adquirir. Vamos aqui, ó. Essa obra foi lançada em 2008, tá? Que é a terceira edição revisada, tá? Mas a primeira edição mesmo foi lançada em 83. Depois vem a segunda edição de 86, aí teve repreensões de 88, 91 e 87. E essa é a terceira edição de 2008, 15 anos, né? E teve a repreensões, e a última foi em 2020, então fazem 3 anos, né? É uma obra que sai bastante, vende bastante. E aqui está o sumário. Ele vai dividir em 3 partes principais. A primeira parte, ele vai trabalhar uma terra e seu povo, que ele vai trabalhar o contexto geográfico, contexto humano, contexto político, tá? E a cidade de Jerusalém. Depois, a parte 2, ele vai trabalhar noites e dias que bendizem o Senhor. O filho de Israel, a família, meu osso, minha carne, alto e baixo, rico e pobre, as exigências imperiosas da sociedade, as tábuas do céu e os cálculos humanos, cama e mesa,
com o suor do teu rosto, de mercadores a salteadores, a palavra falada e a escrita, letras, artes e ciências, hábitos e costumes, higiene pessoal, diversões, quando a canção do pássaro se esvai. E o capítulo e a parte 3, ele vai trabalhar o povo e o seu Deus, a era de Deus, as moradas de Deus, os homens de Deus, a fé de Israel e a vinda do Messias. Aí você tem a conclusão, Jesus entre seu povo e em seu tempo. Show de bola. Vamos pegar um capítulo aqui, ó. Parte 1, né? Aqui, ó. Você tem aqui uma terra e seu povo, dar-te-ei a terra de Canaã, como que anda a vossa herança. Salmo 105, 11. Ele vai trabalhar primeiro o contexto geográfico, né? Que é a Palestina. Lembrando, gente, que quem deu esse nome para Palestina aqui, ó, nome Palestina, foi o imperador Adriano, tá? Para tentar apagar a história de Israel, né? O Adriano odiava os judeus, odiava. Por isso ele deu o nome de Palestina. Então ele começa aqui trabalhando o cenário ali, contexto geográfico para você, bem esmiuçado. Ele vai falar aqui, ó, a beleza e a diversidade da Terra Santa. Depois, ó, o camarada escrevia muito bem. Daniel Rupes era fera, historiador nato. Ó, calor e frio, vento e chuva. Como que era o clima naquela época? Árvores, flores e frutas, né? Que ele vai trabalhar também, cadê? Ele fala sobre as plantas, as árvores, enfim. As tamareiras, que demora 100 anos, né? Para dar frutos, 100 anos. Então quem planta não pensa em si. Está pensando na próxima geração, né? Muito bom. É bem, como eu falei, é bem esmiuçado. Aqui você tem nota de rodapé, ó, que a maioria são versículos que ele dá aqui para você ler, pesquisar. Ele termina a primeira parte. Ele vai trabalhar o contexto humano. Vai trabalhar o povo de Israel, o povo da aliança. Nomen, numen. Uma canção ou uma religião? Uma nação ou uma religião? É um livro fantástico. Você tem que ter em sua biblioteca. A posição curiosa dos samaritanos, judeus samaritanos, não se falavam. Ele trabalha essa questão. As cidades gregas, tão pequena e tão grande. A grande dispersão dos judeus, aqui ele fala sobre a diáspora. Judeus que viviam fora de Israel. Tá? Tem o capítulo 3, o contexto político. Deus e César, aqui ele fala sobre o imperador romano, como funcionava a política romana. Tá? Fala da teocracia, né? Teo, Deus, cracia, governo, o governo de Deus. Fala sobre o sinédrio judaico, o significado da palavra sinédrio. Aqui, ó. Cita a palavra de Joséfo. Vai falar do domínio romano. Herodes o Grande, aqui é muito bom. Ele vai falar um pouco desse camarada. Olha só. De 37 a.C.
De 37 a 4 a.C., o trono da Judéia foi então ocupado por Herodes. Esse é um nome que faz soar na história um eco trágico. Nos evangelhos ele invoca a lembrança de horror. Seria, porém, justo julgar tal homem unicamente pela sua merecida reputação de executor impiedoso. O cara era um crápula, né? Assassino, matou seus filhos, matou a mulher que ele mais amava, Mariane, enfim. Casou-se 9 vezes, né? Em muitos respeitos, ele aparece ser digno de admiração. Era alguém que não desanimava quando a sorte parecia desertá-lo. Tinha grande diplomacia, transformando habilmente uma situação desfavorável em proveitosa. Como administrador, era homem de visão e inúmeras ideias, e como construtor, incansável. Tudo que existe grande em Israel foi ele que fez. Em todas essas coisas, ele se destacava bastante dos demais. Seus contemporâneos o chamaram de o Grande, com muita justiça, desde que não se pesquisasse muito quanto à origem da sua grandeza. De qualquer modo, ele foi o último grande governante de Israel. Depois da sua morte, o seu reino foi dividido entre seus filhos, né? Quem detalha sobre Herodes é o Flávio Joséfo. Sua política ficava praticamente restrita a um único conceito: manter-se nas boas graças de Roma. Ele era um vassalo de Roma, né? Isto é, do homem que governava Roma. Mas quem era este homem e quem seria ele? Esta era uma questão vital para Herodes, como fora para seu pai, quando, a 2 de setembro de 31, a frota de Otávio derrotou Antônio em Actium. Herodes fora amigo de Antônio, estaria tudo perdido para ele? Não. Ele salvou-se por meio de suas palavras e até com certa nobreza, dizendo: fui amigo leal de Antônio. Tentei impedi-lo de seguir o curso desastroso aconselhado por Cleópatra. Se confiar em mim, seria um amigo fiel. Ele conseguiu persuadir o desconfiado Otávio de sua sinceridade e desde essa ocasião até sua morte, a despeito de algumas desavenças, poucas e breves, houve sempre um bom entendimento entre o imperador e seu protegido, o pequeno Rex Sócius. Aí ele vai continuando aqui, ó, falando de Herodes, depois vai falar das suas presepadas, né? Era obcecado pelo poder, era um assassino. Muito bom. Aqui, ó. Os sucessores de Herodes e os procuradores romanos, né? Lembrando que Arquelau assumiu ali a Judéia, e Arquelau era muito ruim. Era a mesma coisa que o pai. Só que Arquelau não tinha habilidades políticas que tinha Herodes para se manter no poder. Aí os judeus foram até Roma e pediram para o imperador tirar ele de lá. Aí Roma aproveitou para colocar o pé em Jerusalém. Exilou Arquelau no ano 6, né? Depois de Cristo. E aí começa os imperadores, ou melhor, os procuradores, né? Também chamados de governadores, prefeitos ali da Judéia. Quando você vê falar sobre Pilatos, Pilatos não era o primeiro, Pilatos era o quinto procurador. E aqui ele fala sobre isso. Vai falar sobre as tetrarquia, tá? Os ocupantes e os ocupados. Então, a gente dá aqui detalhes do cenário político, né? Maravilhoso. No capítulo 4, ele vai trabalhar a cidade de Jerusalém. Cidade que agrada a Deus, sua posição e localização, 1000 anos de história, vilarejo ou metrópole. Olha só. A perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Aqui vai trabalhando, muita coisa. A vida em Jerusalém, como que era. Onde ficava o templo, né? Aí vem a parte 2, ó. Noites e dias que bendizem o Senhor. Aqui ele vai falar como funcionava a família judaica, né? Ó, o filho se nos deu, o filho de Israel. O nascimento de um filho na família judia era o mais feliz de todos os acontecimentos, dando aos pais a maior alegria.
A notícia se espalhava pela vila ou quarteirão e os vizinhos eram avisados de que, segundo o costume antigo, haveria uma festa para a qual seriam convidados todos os parentes, amigos e pessoas que vivessem nas proximidades, a fim de se rejubilarem juntos. Os mais humildes dos casais se apropriavam da grandiosa declaração de Isaías, repleta de implicações messiânicas. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está em Isaías 9,5, né? Os judeus sempre consideraram os filhos como uma bênção, como a maior forma de riqueza. Nas palavras do salmista, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Outro salmo comparava o pai de uma família numerosa ao homem cuja mesa está cercada de oliveiras novas. Um trocadilho popular transformou a palavra banim, que é filhos, em bonim, construtores. A esterilidade era então vergonhosa, segundo declarou Isabel, a mãe de João Batista. E os rabinos avançaram ainda mais, dizendo que o homem sem filhos devia ser considerado como morto. Quanto à esterilidade voluntária, era tida como um pecado tão grave que o profeta Isaías foi pedir contas ao rei Ezequias por causa disso, dizendo-lhe que a morte era o justo castigo de tal crime. O desejo de ter filhos era tão grande nos primeiros tempos que a mulher legítima concordava que a mulher legítima. Rapaz, eu estou lendo muito mal. Eu estou usando óculos, estou sem óculos aqui, queridos. Perdão, viu? Então, tem que aproximar bem para conseguir enxergar aqui. O desejo de ter filhos era tão grande nos primeiros tempos que a mulher legítima concordava em que o marido os tivesse com uma de suas criadas, como fez Abraão e Jacó depois dele. Não se sabe, entretanto, se esta prática da poligamia vigorava ainda nos dias de Cristo. Eu creio que não. A criança nascia então assim, e geralmente sem grande dificuldade. As mulheres de Israel se orgulhavam de dar à luz rápida e facilmente, não como as egípcias, segundo diziam elas. Isso não evitava que sofressem, como ocorria de acordo com o pronunciamento de Deus. Elas eram ajudadas por parteiras, de quem se faz menção desde a época dos patriarcas, e que usavam assentos especiais para o parto. Mas as mulheres judias podiam ajeitar-se perfeitamente sem as parteiras. Maria fez isso no estábulo de Belém. O desejo de assistir ao nascimento de crianças era tão grande que os rabinos abriam uma exceção na lei sagrada do descanso sabático, do sábado. Era lícito ajudar a mulher em trabalho de parto, levar uma parteira até ela, amarrar o cordão umbilical e até, como afirma o tratado Shabat, cortar o mesmo. Se houvesse perigo para a mãe, os métodos anticoncepcionais não só eram permitidos, como recomendados. O pai não podia participar do nascimento de maneira alguma, mas aguardar até que alguém fosse dar-lhe a notícia. Esta é pelo menos a conclusão tirada de um versículo do livro de Jeremias. Jeremias 20:15. Aí ele continua falando aqui, Tá, depois, marcado com o selo de Deus. Que ele vai falar sobre a circuncisão, né? Que era só para os homens. A lei declarava com absoluta determinação que todo membro do sexo masculino devia ser o quê? Circuncidado. Nos dias de Cristo, isso tinha de ser feito 8 dias após o nascimento. A obrigação era de tal forma absoluta que a circuncisão, que é o corte do prepúcio, né, da pele do órgão sexual masculino, devia ser realizada mesmo que o dia caísse num sábado. Os rabinos estabeleceram cuidadosamente o que podia ser feito, transgredindo os mandamentos da lei: o corte, a extração da pele, o curativo da ferida e a colocação sobre ela de uma pasta de óleo, vinho e cominho. Judeu algum podia, portanto, fugir da obrigação. O livro dos Jubileus, uma obra apócrifa do segundo século a.C., chega ao ponto de declarar solenemente que os próprios anjos foram circuncidados. Absurdo isso, né? Como surgiu esse dever? Os judeus não hesitavam em replicar que tivera origem em Deus, quando ordenou a Abraão que fizesse isso, tanto ele como seus descendentes. Aí ele vai explicando sobre a circuncisão. Vai falar também do Mar Mitzvah. Ele fala aqui, quando a criança, né,
vai até o menino com 13 anos de idade. Ele tinha que ir até o templo e recitar partes da Torá, da lei de Có. E ali ele já era considerado adulto. Tá? Com 13 anos já era adulto. Lembrando, gente, que a adolescência é coisa moderna. Tá? Um homem com 13, 14, 15 anos já era adulto, já casava, já se casavam e já começavam as suas responsabilidades. Tá? A circuncisão que ele achou. Depois o nome, tá? O nome desses bebês. A educação dos jovens, como funcionava, dos pobres, dos ricos. Tá? Não existia judeu analfabeto, não. Não existia. Muitos não tinham um ensinamento formal, como os escribas, os fariseus ali, os saduceus, mas todo judeu sabia ler, que aprendia a ler desde criança, a lei, a Torá. Depois, você tem a maioridade, como funcionava, ele explica aqui. Tá? Aí vem o capítulo 6, a família, meu osso e minha carne. Como que era a família naquela época? Como que funcionava a família? Tomar uma esposa. Como funcionavam os casamentos? Tá? Proibições e obrigações. Do noivado ao casamento, como funcionava, como que era o noivado, como que era o casamento. Então são detalhes preciosíssimos, né? Para uma aula, para um estudo bíblico, até para uma pregação. O pai de família funcionava, as mulheres em Israel. Gente, é muita coisa aqui. Dificuldades no casamento. Havia um capítulo 7, alto e baixo, rico e pobre. As classes sociais daquela época. Classe social, a econômica, né? Havia mais pobres do que ricos. Isso é um fato. A escravidão em Israel. Como funcionava naquela época. Não se queixe do trabalho. Trabalho é uma bênção. Quem eram os Han-Ha-Ares? Havia, porém, uma classe de trabalhadores a quem todos os doutores da lei detestavam. Eu estou enxergando muito mal. Meu Deus, estou ficando velho, gente. E estou sem óculos aqui. Detestavam sem exceção, e contra quem pregavam ódio. Eram chamados de Han-Ha-Ares. Uma curiosa antologia poderia ser preparada com base nos textos talmúdicos, em que a fúria dos rabinos, uma classe de homens nada violenta e sanguinária, explode contra eles. O amável rabino Hillel asseverou: não tem consciência e pode ser tudo menos humanos. O rabino Jonathan esperava que cada um desses miseráveis fosse cortado em dois, isso mesmo, em dois, como um peixe. Um judeu não deve casar-se com a filha de um Han-Hares, diziam, porque o livro sagrado de Deuteronômio dizia no capítulo 27, maldito aquele que se juntar com um animal. Quanto ao rabino Elezar, afirmou, é permitido acolher um Han-Hares no sábado e mesmo no dia da expiação, como seus discípulos, algo surpresos, sugerissem que talvez a palavra matar fosse melhor. Ele replicou. Aí ele vai explicando. Quem eram então esses Han-Hares? A palavra significa o povo da terra, mas no decorrer dos tempos passou a abranger uma grande variedade de grupos humanos. Em primeiro lugar, eram os ricos cananeus, de quem um homem como Abraão foi obrigado a comprar o campo e a caverna de Macpela, onde ele sepultou Sara. Depois, os israelitas que possuíam propriedades e que algumas vezes desempenharam um papel quase oficial durante o período dos reis, sendo, porém, desprezados pelos soldados e sacerdotes. A seguir, quase imediatamente depois do exílio, a expressão tornou-se totalmente insultuosa.
e por uma razão muito simples, durante a ausência dos judeus na Babilônia, as terras da Palestina foram ocupadas, como vimos, por povos de várias raças, samaritanos, arameus, filisteus e até mesopotâmicos. Os judeus que voltaram jamais puderam perdoar-lhes esta usurpação. Aí ele vai explicando. Então, os Aras eram desprezados pelos judeus. Beats, procedentes, que ele vai explicar. Fala do Talmud. É uma classe à parte, os escribas, né, que eram os intérpretes da lei. Ele vai falar da divisão dos escribas, né? Os escribas se achavam teoricamente divididos em Bebinim, que eram juristas, que julgavam, e Soferim, escritores ou escribas propriamente ditos. Os primeiros estabelecendo a lei religiosa, que eram os juízes, né? E os segundos manipulando-a. Mas o mesmo homem podia desempenhar ambas as funções, tanto escrever como também ser juiz. Eles eram também encarregados de recitar os mandamentos de Javé. Foram os escribas que, sob Esdras e depois sob Ezequias e Josias, empreenderam a imensa tarefa de organização das Escrituras depois do exílio, que resultou no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como conhecemos agora. Show, né? Relações entre as classes. Aí vem o capítulo 8. As exigências imperiosas da sociedade. Então ele vai abordando, tá, a vida diária nos tempos de Jesus, como que funcionava. Tá? A família, o trabalho, a cultura do povo, os outros povos que moravam ali. Enfim, ele vai trabalhando de maneira simples, fácil de se compreender e fácil de se entender. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.